Você conhece a história de como o Pokémon dominou o mundo? Bem, pegue a pipoca e fique à vontade, eu vou lhe contar. Primeiro, o Pokémon não é tão antigo quanto você imagina. Seus avós e até mesmo seus pais estavam crescendo sem saber disso. Este é o homem a quem devemos agradecer, o inventor japonês do jogo, Satoshi Tajiri. Em 1990, Satoshi teve a ideia dos monstros de bolso. E não estou falando do Tamagotchi. Os monstros de bolso são Pokémons. Ele se inspirou em suas primeiras lembranças de explorar seu jardim e coletar diferentes insetos. Satoshi era chamado de Dr. Bug e até queria se tornar um entomologista, que é uma palavra chique para um cientista de insetos. Então ele teve a ideia do jogo e a apresentou à Nintendo. No início, a empresa não tinha certeza, pois tinha dúvidas sobre a ideia e sua implementação. Veja bem, Satoshi estava empolgado com a possibilidade de conectar dois jogadores, e a empresa estava confusa com a ideia e não conseguia imaginar como torná-la possível. Mesmo assim, depois de pensar um pouco, eles aceitaram e deram sinal verde. Satoshi trabalhou no jogo durante 6 anos com o lendário criador de jogos Shigeru Miyamoto, o criador de Mario e The Legend of Zelda. Em 27 de fevereiro de 1996, a Nintendo lançou 2 versões do jogo Pokémon no Japão, Pokémon Red e Pokémon Green. Naquela época, o Game Boy não estava disponível em cores, então as primeiras edições do Pokémon eram em preto e branco. Os jogos estavam em um cartucho, e os jogadores podiam trocar entre si conectando-se ao Game Boy do outro usando um cabo. Os jogos foram um sucesso estrondoso desde o início, e milhões de cópias foram vendidas. Um ano depois, os jogos foram para o exterior. Pokémon Red e Pokémon Blue foram lançados nos Estados Unidos. Alguns anos depois, eles também chegaram à Europa. Um ano após o lançamento japonês, a empresa lançou as primeiras 102 cartas do jogo de troca de Pokémon. Até hoje, mais de 30 bilhões de cartas foram impressas. Há um campeonato mundial de cartas Pokémon, e algumas pessoas pagam milhares de dólares pelas cartas mais raras. A carta Pokémon mais cara vendida até hoje custou ao seu proprietário $369 mil. Originalmente havia 151 Pokémons que foram introduzidos nas 2 primeiras edições do jogo, e são chamados de Geração 1. Agora, há mais de 1000 Pokémons e 9 gerações deles. Alguns dos personagens são, na verdade, baseados em criaturas da mitologia japonesa. Por exemplo, Ninetales é inspirado na raposa de 9 caudas do mito do leste asiático. As raposas são espíritos asiáticos bastante famosos retratados como metamorfos travessos, que acredita-se que têm poderes mágicos e ficam mais poderosos à medida que envelhecem. A raposa de 9 caudas é o espírito de raposa mais poderoso e sábio, tem enormes poderes e uma vida muito longa. Quem agarrar qualquer uma das 9 caudas sem permissão será amaldiçoado por 1000 anos. Há também o Drowzee, um Pokémon psíquico cuja aparência é baseada na anta devoradora de sonhos, Baku. Baku são criaturas mitológicas japonesas que devoram pesadelos. Há uma lenda que diz que os Baku foram criados a partir das peças sobressalentes que sobraram após a criação de todos os outros animais. Essas criaturas aparecem com frequência na arte e no folclore japoneses, e aparentemente agora também em anime e mangá. Se o seu nariz estiver coçando ao acordar, significa que o Drowzee comeu seus sonhos pelo nariz. A franquia tem suas próprias lendas. Há até mesmo um grupo dos chamados Pokémons lendários. Eles são muito raros e incrivelmente poderosos, e aparecem nas lendas do mundo Pokémon. Novos Pokémons lendários aparecem em cada geração, mas há 4 originais da primeira geração. Primeiro, os 3 pássaros lendários de Cantonian. É um trio de pássaros que representa cada estação, exceto o outono. Há um de gelo chamado Articuno, que ao bater as asas pode causar nevascas. As lendas do mundo Pokémon dizem que o Articuno aparece antes que os viajantes se percam em regiões geladas. Há também os Zapdos, um Pokémon elétrico que libera a eletricidade que pode causar tempestades, e só aparece durante elas. O último é o Moltres, um tipo de fogo que pode criar chamas e se curar mergulhando no magma de um vulcão. A lenda diz que ele migra para o sul quando a primavera está chegando e traz o calor para as regiões frias. O 4º Pokémon lendário original é o Mewtwo, um Pokémon semelhante a um gato, com poderes psíquicos criado por cientistas por meio de manipulação genética. É um dos Pokémons mais poderosos da franquia.
Os nomes dos pokémons lendários são muito bem pensados. Os criadores querem que todos tenham o mesmo nome em todos os idiomas. Por isso, fazem uma pesquisa cuidadosa para garantir que o nome escolhido funcione em todos os países e não precise ser alterado para outro. Há também alguns pokémons realmente estranhos. Há um Girafarig, que é um cruzamento entre uma girafa e uma zebra. A parte estranha é que, em vez de uma cauda, há um rosto de zebra. Há um Dugtrio, 3 cabeças que se projetam do chão. Garbodor é uma pilha de lixo e resíduos que produz gás para envenenar seus oponentes. Há também este, Mimikyu. Ele se parece com um Pikachu em um dia de cabelo muito ruim, mas na verdade é um Pokémon original que esconde sua verdadeira aparência imitando os outros. Quando o Pikachu se tornou popular, o Mimikyu adotou sua aparência, tentando chamar a atenção dos treinadores. Então, todos nós conhecemos o Pikachu, um dos Pokémons mais famosos. Você sabe qual é a origem de seu nome? Ele vem do som japonês Pika, o barulho que uma faísca elétrica faz, e Chu, o som que um rato faz. Então, seu nome significa algo como barulho eletrizante de rato? Além disso, um fato interessante. Sabe em que o design da Pokébola foi inspirado? Nas latas de sopa Campbell's. Sério, ninguém sabe por quê, mas todos nós podemos ver a semelhança. Em 1997, apenas um ano após o primeiro lançamento dos jogos, Pokémon chegou às telas com uma série de TV animada. No Japão, o personagem principal e seu rival são chamados de Satoshi e Shigeru, em homenagem aos inventores da franquia. Na versão mundial do desenho animado, o nome de Satoshi foi alterado para Ash Ketchum. No entanto, o sobrenome não é uma homenagem estranha ao ketchup. A intenção é soar próximo a Catch 'em, como na frase icônica Catch them all. Todos nós sabemos que o Pokémon do Ash é o Pikachu, mas originalmente era para ser essa gracinha, Clefairy. O anime também foi planejado para ter apenas uma temporada, mas os fãs se recusaram a aceitar isso. Hoje, há 25 temporadas de Pokémon lançadas, o que corresponde a mais de 1000 episódios. O programa ainda está em andamento, sendo uma das séries de anime de maior duração. Um ano depois, um filme animado de Pokémon chegou às telas e se tornou outro sucesso. Hoje, há 23 desses filmes e também um live action estrelado por Ryan Reynolds. Mas há um fato, o Pokémon deveria ter chegado ao fim em 1999. Pokémon Gold e Pokémon Silver deveriam ser os últimos jogos da franquia. Mas os fãs queriam mais e obrigaram os desenvolvedores a fazer mais, e assim eles continuaram produzindo jogos. Todos nós nos lembramos de 2016, aquela loucura do Pokémon GO que fez com que milhares de pessoas saíssem de suas casas para capturar Pokémons nas ruas de suas cidades. O jogo foi lançado 20 anos após o lançamento da franquia. Só para se ter uma ideia do tamanho da coisa, o jogo foi baixado mais de 1 bilhão de vezes e mais de 88 bilhões de Pokémons foram capturados. Você foi um desses jogadores? Quantos você pegou? Em 2018, a Nintendo lançou um remake dos primeiros jogos originais de Pokémon e quebrou todos os recordes na primeira semana. Agora, há 122 jogos relacionados a Pokémon lançados, agrupados em 9 gerações. E isso não é o fim da história. Eles existem há cerca de 27 anos, e os Pokémons ainda conquistam os corações das pessoas em todo o planeta. Niue, uma ilha do Pacífico Sul, até colocou o Pikachu em uma edição especial de uma moeda. Talvez eles sejam os maiores fãs de Pokémon do mundo.